aperta o play, rebobina a semana, porque vai começar o Pega Fita. Salve, salve, eu sou o Diego, apresentador. Esse aqui é o Pega Fita, seu podcast jornalístico que resume algumas notícias da sua semana. Esse é um programa especial, porque ele é o primeiro. E nele, nós vamos falar um pouco sobre notícias envolvendo cultura pop e cultura no geral. Nessa segunda-feira, nós tivemos o adiamento do GTA 6, um dos jogos mais aguardados dessa geração, para 26 de maio de 2026. Mas, para agradar os seus fãs, que vão ter que esperar mais um ano para poder jogar, a Rockstar lançou um trailer com as cutscenes do jogo, mostrando um pouco mais da sua história. Não são cenas pré-renderizadas, são renderizadas em game. Então os gráficos que vocês viram no trailer são os gráficos que vão ter no jogo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesse domingo, dia 4, uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos fora dos Estados Unidos. Segundo o mesmo, ele vai fazer isso porque a indústria norte-americana está morrendo muito rápido. Nas palavras dele, isso está acontecendo porque é um conjunto de outras nações e, portanto, uma ameaça à segurança nacional. Ainda palavras do presidente dos Estados Unidos, ele quer que filmes sejam gravados nos Estados Unidos. O que é uma acusação curiosa de se fazer, porque as grandes franquias são norte-americanas, as grandes bilheterias são norte-americanas. Então fica me parecendo se o que ele quer na realidade não é o dinheiro sobre os impostos da gravação desses filmes, que em vários outros países são bem mais baratos do que nos Estados Unidos. Nessa segunda-feira começou o Met Gala, evento onde as celebridades norte-americanas montam outfits seguindo um tema, outfits esses caríssimos. O tema desse ano é Super Fine Tailoring Black Style, ou super fino alfaiataria do estilo negro ou do estilo preto. O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, os cantores Pharrell Williams e A$AP Rocky, o ator Colman Domingo e o jogador de basquete LeBron James são os co-presidentes dessa edição. E para fechar o nosso giro de notícias, nós tivemos Mano Brown anunciando a nova temporada do podcast Mano a Mano, com estreia no dia 8 de maio. Alguns dos convidados são Paulo Vieira, Erika Hilton, Kylie J e Sandra Sá. Olha, não sei vocês, mano, mas eu tô ansiosíssimo pra ouvir. O Mano a Mano é um dos podcasts que eu mais gosto de escutar. E é sempre da hora ver a visão que o Mano Brown passa. E eu tô muito curioso pra ver a entrevista dele, o podcast dele com a Erika Hilton. Para iniciar nosso bloco principal, nesse sábado nós tivemos o show da Lady Gaga, o Gaga Cabana. Um show onde ela se apresentou para mais de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Não é querendo fazer uma competição, mas ela superou o recorde da Madonna. Ok? Só dizendo. E esse é o maior show da carreira da Lady Gaga. O evento foi tido como histórico não só pela mídia nacional, como pela mídia internacional. O destaque foi para a energia do povo brasileiro, né? Nós sempre somos uma plateia fantástica. E também pela grandiosidade do palco. Os veículos descreveram ele como uma ópera gótica. O show teve uma duração de 2 horas e meia, incluiu clássicos da cantora como Poker Face, Bad Romance, Born This Way, Shallow Now, além de músicas do novo álbum dela, Mayhem. Acho que algumas coisas para se destacar que eu acho interessante foi quando na apresentação de Poker Face ela encenou uma grande partida de xadrez, uma batalha contra uma versão antiga dela mesma, vestida de branco. Nós tivemos também o discurso da Lady Gaga, onde ela agradece o público brasileiro por esperar ela por mais de 10 anos e leu uma carta de amor ao nosso país. Para mim, o que foi um dos momentos mais bonitos de se assistir pela TV, porque, bem, eu não fui no show, né? Mas um dos momentos mais bonitos para mim foi quando toda a plateia cantou em uníssono Born This Way. É uma música que, sim, é muito identificada pela comunidade LGBTQIAPN+. Muitos fãs relatam como essa música ajudou em processos de autoaceitação. Não só essa, mas como várias outras músicas da cantora. A Lady Gaga é uma artista ligada a essas causas, que apoia causas LGBTQIAPN+, e que faz críticas às políticas antitrans, como as do governo de Donald Trump. Então, ela, além de ser alguém, né, que tem obras que são abraçadas, ela mesma abraça esse público. Um dos grandes exemplos dessa influência extremamente positiva dela foi quando, na Central do Brasil, uma semana atrás, nós tivemos um desfile de drag queens e de artistas trans, homenageando o legado e a estética
da artista. Veículos como The Guardian, BBC, Variety e CNN descreveram o show como monumental e quase, entre aspas, religioso. E com altos elogios à produção, que foi linda mesmo, e ao engajamento do público. Espera-se que esse evento, né, dê de receita para o Rio mais de 500 milhões de reais, então a gente já pode dizer que é um gigantesco sucesso. Eu gosto de destacar também, né, como já foi dito, mas eu quero dar um foco maior, que é como nós, o povo brasileiro, somos um povo apaixonado. Nós somos um povo da música, um povo da dança, um povo das artes. Olha a quantidade de carinho que nós temos pelos artistas que gostamos. Pessoas do país inteiro foram lá pra ver a Lady Gaga se apresentar. E, bem, eu tenho certeza que ela não vai se esquecer desse show. O Brasil não vai se esquecer desse show, o mundo não vai se esquecer desse show. Ele foi lindo em todos os sentidos. Por mais que você não goste de músicas da Lady Gaga, ou por mais que você não curta shows gigantescos ou multidões, nós, como brasileiros, temos que reconhecer a importância disso. Nós estamos mostrando para o mundo, como eu falei, todo esse carinho, todo o nosso engajamento, como nós nos importamos com aquilo. É um evento que também serve muito por uma questão de representatividade. Mais de 2 milhões de pessoas, onde a maioria eram pessoas LGBTQIAPN+. Então, esse tipo de coisa causa uma imagem extremamente positiva. Nossa, ele vende o melhor que o Brasil tem, que é essa paixão, que é esse carinho, que é esse calor humano. A nossa cultura ela é muito única por causa disso. Nós somos o povo do bom dia. Nós somos o povo que todo mundo acha que a gente fala cantando. É isso que nós temos que mostrar. É isso que faz com que as pessoas queiram visitar o nosso país. São essas coisas que são essa extrema propaganda positiva da cultura brasileira. Ah, mas o show é norte-americano. Sim, mas nós sempre marcamos presença nesses shows. Não é um show de biblioteca, onde a gente fica quietinho, balançando a cabeça. Não, a gente canta junto, a gente grita junto. Pô, isso é maravilhoso. Tudo bem que tem vezes que a gente é animado um pouco demais, né? Teve uma amiga que foi no show e ela foi esmagada na grade. Mas... São ossos do ofício, né? Você quer ir no show, você quer a grade, isso vai acontecer. Pra fechar o bloco principal, nosso segundo tópico é sobre o filme Pecadores. Feito por Ryan Coogler e por Michael B. Jordan. Essa aqui pra mim é uma das melhores duplas de blockbusters do cinema. Eles já fizeram juntos Creed 1, Creed 2, também fizeram Pantera Negra, onde Michael B. Jordan é o vilão Killmonger, e agora eles fazem um quarto filme com Pecadores. Pecadores é um filme muito interessante, ele é um filme muito legal e ele tem aquela vibe de cinema pipoca. Tudo bem, hoje um ingresso de cinema é 30, 40 reais, ele é muito caro, não dá pra gente só ir no cinema, você realmente tem que escolher bem os filmes que você vai ver. Mas, ele é um daqueles filmes de... Sabe quando você tá andando pelo shopping, vou comer um McDonald's, tomar um sorvete, sei lá, olha os filmes em cartaz, fala, pô, esse parece legal, vou assistir. E aí, te ganha na surpresa? Eu meio que já esperava ser um filme muito bom, né? Tem um diretor que eu gosto muito, um ator que eu gosto muito. Mas, não era algo que eu ficava, caramba, eu vou sair do cinema alucinado, né? Talvez seja o efeito das grandes franquias em mim. Talvez esses filmes multibilionários e, né, mega franquias de ação, live actions da Disney, talvez eles tenham me acostumado mal a querer ver sempre, não vou dizer o magnum opus, mas sempre buscar esse filme-evento, sabe? Filme onde as pessoas vão sair gritando. E esse filme não é Pecadores, né? Ele não é sobre isso. Ele é um filme excelente. Ele é um filme 10/10. Já adianto aqui minha nota dele. Ele é um filme 10/10. E ele é muito divertido. É um filme que não tem medo de ser musical. Nós temos alguns números musicais pelo filme, uns 4, 5 números musicais bem extensos e bem interessantes, bem bonitos, né? A fotografia do filme, ela é muito linda. E ele não tem medo de abraçar esse lado. Vamos dar um resumo do filme antes de
cair matando, né, em alguns spoilers e algumas cenas que eu acho que são importantes de contar aqui. O filme é sobre dois irmãos gêmeos que voltam para a cidade natal deles, em Clarksdale, no Mississippi, e eles abrem um clube de música, né? Na época que o filme se passa, isso era muito mal visto. Eu preciso dar esse contexto. O filme se passa na época do Al Capone, né? Lei seca, e é uma época pós-escravidão, né? Então, o povo negro ainda não podia andar com o povo branco. Você tinha bairros de negros, bairros de branco, lojas de negro, lojas de branco, a entrada do negro e a entrada do branco, certo? O racismo na sociedade norte-americana e na sociedade mundial como um todo, ele ainda era gigantesco e muito mais escancarado do que é hoje em dia. Muito mais. Então, o filme, ele aborda essa ideia de pertencimento da comunidade negra. Os irmãos criam um clube na cidade natal pro povo negro. Convidam o primo deles, o pastorzinho, ou Sammy, para tocar lá. E convidam todas as pessoas do passado deles, amigos, velhos conhecidos, velhos amores, para terem para estarem na estreia do clube deles. E, como eu disse, pertencimento. Acho que esse filme conta muito sobre como a música, ela é esse elemento que abraça a sua cultura e a sua comunidade. Uma coisa que é dita na introdução do filme é como o grande músico, ele consegue não apenas tocar os espíritos, numa questão meio sobrenatural e tal, mas como a música, ela se conecta com o seu passado. E aí, durante um dos números do filme, que o pastorzinho toca I Lied to You, eu menti pra você, nós vemos o passado ser representado pela música ancestral negra, né, de comunidades africanas, bastante tambores e tal, extremamente bonito o figurino que eles usam para representar, como o futuro, onde nós temos o rock and roll, que é uma música negra, e temos o hip hop, né? Um DJ aparece com as picapes e os discos e o pessoal também dançando. E não apenas no pertencimento da comunidade negra, né? Ele mostra como um todo, essa ancestralidade e futurismo como um todo. Claro, o foco são os personagens negros, mas nós temos dois personagens que são chineses no filme. E nós vemos uma dançarina, né, de uma dança tradicional chinesa que mescla esses movimentos de dança com artes marciais. Então, esse número musical do I Lied to You é o principal número do filme. Antes do filme se tornar, né, violento e começar as coisas de terror, esse é o ponto de virada, é isso que marca a grande apresentação do Sammy, que é muito bonita, é uma baita música, recomendo que você escute no Spotify. E eu, como uma pessoa preta, como um homem preto, isso tudo mexe comigo, me sensibiliza, sabe? Porque é muito legal, eu sempre acho isso não só legal, mas importante, ter uma obra de arte, uma obra midiática que destaca esses elementos da sua cultura, sabe? É um filme que fala do amor que essa produção tem sobre o blues, sobre a sua cultura, né? Não aborda só isso, ele também fala de questões tradicionalistas, como, né, os espíritos, como rituais. Tem uma religião que não é voodoo, é hoodoo, certo? Com H, hoodoo, que ele também deriva de matrizes africanas, mas que ele abraça toda essa cultura do Mississippi norte-americana. Se você já assistiu A Princesa e o Sapo da Disney, é um pouco do que é referenciado pela aquela senhorinha que ajuda os sapos a voltarem a ser gente. É um pouco do que ela usa. Nossa, esses filmes têm muito em comum agora,
pensando, eu não tinha escrito isso, foi meio improviso, mas caramba, nossa, esses filmes têm muito em comum. Voltando. Então, esses elementos, não só musicais, mas religiosos da cultura negra são muito importantes. Também é destacado no filme essa questão da fé cristã para com as pessoas negras. O pai do pastorzinho, ele é pastor, por isso o apelido, pastorzinho. E ele comenta, né, que não quer que o filho viva dessa vida de música, o pastorzinho quer ser um músico, ele não quer que o filho viva dessa vida de música, dessa vida de pecado, dessa vida boêmia, que ele fique na igreja, né? E uma das frases que ele diz pro filho é se toda noite você dançar com o diabo, ele vai vir com você pra casa. Poderosa frase, marcante. E isso mostra essa grande conexão, né, que o povo negro tem com a fé cristã, principalmente a fé evangélica ou protestante, né? Mesmo aqui no Brasil, os principais fiéis da fé evangélica são pessoas pretas, pobres e periféricas. Isso é parte integrante da nossa vida, sabe? Mesmo eu que não sou um cara ligado à religião, já fui em culto, já fui em igreja, então, isso acompanha você, sabe? Pra vocês verem, eu já cantei em coral de igreja. Existe a chance de eu ser o Semi, de eu ser o pastorzinho, de eu estar fazendo números de blues por aí. Outra figura que é muito importante pro filme são os vampiros. Spoiler, se você não sabia da premissa, os grandes vilões do filme são vampiros. Vampiros clássicos, fraqueza contra alho, só morre com estaca de madeira no coração e tem que pedir permissão para entrar, né? E tem uma coisa muito interessante, porque os vampiros, eles têm uma espécie de compartilhamento de memórias. Conforme eles vão sendo transformados e novos vampiros vão sendo agregados, eles vão sabendo coisas uns sobre os outros, né? Indicando um pouco essa ideia de união. Eles vendem isso também. Eles contam para os protagonistas, né, que eles querem transformar todos em vampiros ou jantar todos eles ali. Eles falam que com eles não existe preconceito, não existe ódio, só existe o amor, que eles vão viver para sempre, que eles vão viver felizes, que eles vão viver nessa vida de música para sempre. E eu gosto de encarar como eles representam justamente uma parte que o pai do Semi critica, né? Claro, o pai do Semi critica essa vida boêmia como um todo, né? E tal. Mas o que eles fazem ali não é aproveitar a noite, não é aproveitar a festa. Eles querem viver o exagero, sabe? É isso que eles querem viver. É isso que todos eles vão querendo. Você percebe conforme os personagens vão se transformando, a personalidade deles muda muito, eles ficam muito intensos. Em questão de sentimento, eles ficam muito raivosos ou muito animados, muito felizes. Tudo isso num estado de euforia constante. Os sentimentos deles ficam sempre à flor da pele. E novamente, eles querem tudo ao máximo, de imediato, demasiado. E isso é um problema, né? Você curtir, você ir em festas e tal, tá suave. Mas o exagero a toda hora, e é isso que eles querem, essa gula que eles sentem, sabe? E é muito maneiro. E isso é muito legal. Os vilões são muito interessantes. O vampiro principal, ele é muito legal. Ele é muito carismático. Ele tem uma fala mole, sabe? É quase como se você estivesse ouvindo o diabo falando na sua frente. Ele fala muito bem. Ele quer te conquistar ali. Ele quer que você aceite ele de bom grado. Até porque você tem que deixar ele entrar. E com eles, com os vampiros, nós temos uma apresentação de uma outra cultura, que é a cultura irlandesa. O nosso vampiro principal, nosso principal vilão, ele é irlandês.
toca violino, canta muito bem. Nossa, todo mundo desse filme canta pra caramba. E ele comenta, né, sobre como, por ele ser um morto-vivo, por ele ser um vampiro, ele não consegue ter esse contato com os ancestrais. E ele quer o Sammy, ele quer o pastorzinho, para que o pastorzinho faça os números musicais e ele consiga encontrar tudo isso de novo. Então você consegue ver como o vampiro irlandês que está longe do país dele, né, que se afastou do país dele, o que ele mais sente falta e o porquê ele começa toda essa jornada é porque no fim ele quer ter a cultura dele de volta, o que define ele de volta, porque ele não consegue ter esse contato a mais. Ele lembra de como era, sabe? Perfeitamente lembra de como eram as músicas, de como eram as festas e tudo mais, mas ele não tem esse contato além do material, sabe? Essa paixão que a música desperta em todos nós, essa ligação que a música faz com que nós tenhamos com os outros, né? E com aqueles que escreveram, e com aqueles antes ou depois de nós, isso não existe pra ele, porque ele é um ser que não tem alma. Isso é um tópico muito, muito interessante, né? A sequência que eu quero dar um pouco mais de destaque, eu não quero contar muita coisa do filme, quero que quem esteja ouvindo isso assista, e eu acho ela muito interessante e muito importante, é a sequência final do filme, onde o Sammy, o pastorzinho, corre pra fora do casarão que eles usam pra festa, tá cercado de vampiros, ele corre pro lago, o vampiro principal, o principal vilão, chega nele, e você tem esse paralelo com o batizado, né? O vampiro falando que vai transformar o Sammy, que o Sammy vai contar as histórias dele, que ele vai saber as histórias do Sammy, que eles vão viver pra sempre, tocando, curtindo. Ele bate o violão na cabeça do vampiro, o vampiro obviamente não morre. E o Fumaça, Michael B. Jordan, ele reaparece e atravessa o peito do vampiro com uma estaca. Todos os vampiros ali começam a morrer por causa que o sol tá nascendo, né? Mas isso é muito bonito, esse paralelismo com o batizado. E sim, é um batismo pro Sammy ali. Nesse momento, o Sammy faz uma escolha de que vida ele ia ter. Se ele ia, sim, seguir a fé com o pai dele, ser um pastor e largar tudo isso fora, ou se o que ele queria era ter uma noite como aquela, ignorando o massacre feito por vampiros, mas ter uma noite como aquela, uma noite de música, uma noite de curtição. E o Sammy escolhe sim se tornar um cantor de blues. O filme tem um time skip, onde ele encontra outros vampiros sobreviventes, 2 vampiros que sobrevivem, e a conversa deles não é uma conversa ameaçadora, é uma conversa nostálgica, uma conversa de saudade de pessoas que não se veem há muito tempo. E o Sammy pergunta se pra eles aquela noite foi tão especial quanto foi pra ele. E eles respondem que sim. Foi a última noite que eles viram todos os amigos, os familiares. Foi o último dia que eles viram o sol. E nossa, é um fechamento muito poderoso. Tem mais uma música que toca nos créditos após isso, mas caramba, é uma frase muito bonita, é uma frase muito poderosa. Eu acabei esse filme completamente animado, sabe, em êxtase, assim, muito feliz. É um filme que eu curti muito, é um filme que se você tem uma ligação muito forte com a música, se você gosta muito de música, é um filme que você vai adorar, que vai fazer você lembrar desses momentos seus com a música. Então, se você não assistiu Pecadores ainda, vai na sala de cinema, no shopping, mais perto que você tiver, dá uma chance pro filme, você vai gostar. Eu destaquei alguns elementos simbólicos aqui e umas outras questões que eu acho que são mais pertinentes pra mim, mas o filme tem, além dessas mensagens muito bonitas, ele tem sequências de ação muito boa, atuações muito boas, o elenco principal desse filme é excelente. O ator do pastorzinho, o Miles Catton, acho que é assim que
que se pronuncia. Perdão aí se eu errei, Miles. Mas ele é um excelente ator. Ele é muito bom, ele transmite toda essa felicidade, essa juventude dele. Você consegue sentir no personagem, isso é muito legal. Esse jovem que tá animado pra descobrir o mundo, pra se aventurar por aí, né? Ele traz muito isso, o que é muito legal. Inclusive, ele mesmo já falou que adoraria interpretar o Homem-Aranha, o Miles Morales, no cinema. Vide também que ele é jovem e tem o mesmo nome. Esse foi o Pega Fita de hoje. Se você curtiu, pode seguir no YouTube, no Spotify, minhas redes sociais vão ficar na descrição e não esquece de dar play no próximo episódio. Espero lá!